Olá a todos, mais uma vez. Me chamo Juan, estou no segundo semestre do curso de Engenharia Elétrica na UFRN. E esse vídeo aqui é a segunda parte do projeto do escultor 3D que já tinha sido desenvolvido na disciplina de Programação Avançada com o professor Agostinho Brito. Então, como falei, aqui é a segunda parte daquele mesmo projeto da biblioteca para a realização de esculturas em 3D. Só que dessa vez a gente está construindo basicamente o mesmo projeto, só que utilizando alguns outros conceitos. E o principal conceito que a gente está utilizando agora na segunda parte é a ideia da herança, né? Da criação de classes abstratas e classes concretas. Basicamente a ideia é o seguinte: a gente na primeira parte a gente desenvolveu aqueles métodos capazes de realizar o desenho daquelas formas geométricas, né, daquela caixa, do retângulo, da esfera, do elipsoide e também do próprio voxel isolado, né? E a ideia é a seguinte: todas essas figuras são figuras diferentes, mas todas elas são figuras geométricas. Então todas elas derivam da classe que a gente criou, uma classe abstrata chamada figura geométrica. Essa classe figura geométrica ela tem um método chamado draw, que é o método responsável por fazer o desenho da, da figura que a gente deseja. E esse método recebe como parâmetro uma instância da classe Sculptor, daquela classe Sculptor que a gente criou na primeira parte, que é a classe que vai receber de fato a nossa escultura, né? Então, por ela ser uma classe virtual, uma classe abstrata, ela não tem implementação, mas as classes derivadas dela, as classes que herdam as características de figura geométrica, vão ter sua implementação, cada uma com a implementação própria, né? Como por exemplo, vamos pegar aqui a classe Putbox, você vê que de fato ela é derivada de figura geométrica, ó. Porém ela tem seus atributos, né? Que também já foi explicado, que é o x as coordenadas finais e as coordenadas iniciais de onde a gente quer desenhar aquela caixa, aquele retângulo, né? Assim como também a questão da cor e da transparência, né, da figura. Então, aqui como exemplo no Putbox, a gente recebe no método construtor todos os parâmetros dela. E da mesma forma, o método derivado lá de figura geométrica draw, que recebe como parâmetro uma instância da classe Sculptor. E a implementação desse método draw, no caso do Putbox, é a seguinte: que a gente vê o construtor recebendo os parâmetros, né, as propriedades do Putbox. E no método draw, a gente recebeu, como já foi falado, a classe Sculptor. E nessa instância da classe Sculptor que a gente recebe, a gente atribui a cor que foi definida no método construtor dele. E a gente chama também o método Putbox, que é o método que de fato vai desenhar aquele retângulo na nossa figura. E dessa mesma forma se segue para as outras figuras também. Como por exemplo, a gente tem aqui o Putsphere, que ele recebe aquelas coordenadas que também já foram explicadas, do centro da, da esfera e também do seu raio, assim como também as coordenadas de cor. E na implementação também no método draw, ela chama para aquela instância que a gente atribuiu no método draw, a instância da classe Sculptor, atribui a cor e chama o método Putsphere da, daquele objeto. E assim segue para o Putvoxel, para o Putellipsoide também, de acordo com as características de cada classe, né? Assim também como para os métodos de remoção da figura da escultura, né? Então você percebe que dessa forma que a gente está criando, a gente não se limita mais a algo no código, a gente criar uma figura por vez. Por exemplo, a gente pode criar diversas instâncias, diversos objetos da classe Sculptor. E em cada objeto a gente pode desenhar uma figura diferente. A gente, por exemplo, cria um Sculptor A, passando como parâmetro Putsphere, a gente desenha uma esfera no Sculptor A. Na classe A a gente cria outro Sculptor B, também pode desenhar
outra figura nesse Sculptor B. Claro que aí vão gerar arquivos diferentes, mas a gente pode, com o mesmo código, gerar várias figuras. Então essa é a ideia. No lugar da gente criar métodos, a gente cria classes para cada uma dessas figuras, derivadas de figuras geométricas. Essa é a ideia geral do projeto, da segunda parte, né? Mas, além disso, a gente tem outra coisa que... Lembra que na primeira parte a gente colocava na própria linha de código, no próprio código-fonte, a gente chamava os métodos, a gente desenhava a figura na própria IDE ou no editor que você estivesse utilizando. Nesse caso, a gente utilizou uma solução, utilizando aqui no método principal, utilizando o string, o fstring também, uma solução para a gente poder ler um arquivo de texto com as nossas instruções. Então, por exemplo, a gente tem um comando dim, que a gente passa como parâmetros a dimensão da nossa matriz, no caso, aqui uma matriz 50 por 50 por 50, e a gente chama os métodos, a gente chama as classes da figura geométrica nesse próprio arquivo de texto. Por exemplo, a gente chama o método putSphere, passa como seus parâmetros separados por espaços. Por exemplo, no método putSphere a gente vai ter o raio, que são esses três parâmetros iniciais. O raio não, desculpe, o centro dessa esfera. O quarto parâmetro, o raio, e seguido da cor e da transparência. Esses parâmetros, a sequência desses parâmetros são definidos, no caso, como por exemplo da esfera, pela sequência que eles estão aqui no método construtor. Então você vê que aqui ele tem o x, y, z e o raio. Aqui também no arquivo de texto a gente coloca nessa mesma sequência de parâmetros, né? Assim também como o cutSphere, para cortar uma esfera, o cutbox também e o putbox. Então, a gente faz isso, né? A gente abre um fluxo para o arquivo que a gente digitou, né? Utilizando o ifstring, o string também. Não, e a gente utiliza o string no caso, para a gente ler pra gente ler os comandos, né? Por isso depois de abrir esse fluxo, a gente cria um laço que ele vai rodar enquanto tiver linhas escritas, né? E a gente realiza uma série de comparações. A gente compara, por exemplo, aqui, se ele encontrar o putvoxel, ele vai ler a seguinte sequência. Quando ele lê o putvoxel, ele lê que ele sabe que depois de um putvoxel vai vir a seguinte sequência de parâmetros. Ele espera disso, né, do seu arquivo de texto. Quando ele lê essa sequência de parâmetros, ele cria uma instância cria um objeto da classe putvoxel e coloca essas variáveis que ele leu no método construtor do putvoxel. E aí ele desenha esse voxel no escultor, na instância da classe sculptor, que eu defini em algum lugar aqui, mas enfim, está em algum lugar definido, agora não sei onde está, mas a classe sculptor T, que no caso eu estou passando como parâmetro, e aí ele vai desenhar, e aí lá no final, quando acabar tudo, ele desenha nessa instância da classe, o arquivo o arquivo off, que a gente também já explicou, utilizando o método writeOff. Então ele vai ler o arquivo, por exemplo, esse arquivo aqui, depois que lê, ele escreve em outro arquivo, gera outro arquivo, né? .off, que aí vai ser lido pelo programa para exibir nossa escultura. Então, eu vou executar aqui esse arquivo aqui de texto, espero que isso tenha ficado claro. Aqui eu vou compilar e executar. Ó, você vê que ele leu aqui, ó, corretamente, ó. Leu a dimensão, leu o putSphere, leu o cutbox. E se eu abrir a pasta, você vai ver que ele gerou aqui um arquivo off. Eita. Você vê que o arquivo off aqui está gerado. Veja que eu não coloquei daquela mesma forma que eu fiz na primeira unidade, né, na primeira parte, que é digitar os comandos na IDE, né? Eu escrevi em outro arquivo de texto. Isso é um recurso bem interessante que dá para fazer com C++. E aí agora eu vou ler
essa figura aqui, você vê que ele realmente desenhou, né? A intenção aqui era que fosse um guarda-chuva, daqueles guarda-chuvinha de praia. Uma figura bem simples, mas que dá para você perceber a, as diversas coisas que foram utilizadas, né? A gente vê o putty box aqui para ser o cabo, tem a esfera, que seria a parte de cima do guarda-chuva, uma esfera cortada, você vê que é uma esfera oca, porque foi cortada uma esfera aqui de dentro dela, uma esfera interior com um raio um pouco menor, e também um cut box foi utilizado também para cortar ela pela metade, né? E por algum motivo, esse programa aqui que eu estou utilizando ele não exibe as cores corretamente, né? Que eu defini que era para ser um guarda-chuva vermelho, mas não exibiu aqui, né? Mas você vê que aqui na definição do ponto off, se eu abrir de novo, ele realmente está como vermelho. Você vê que o RGB dele está 100, né? Mas o programa não leu. E é isso. Aí outra coisa que para mencionar é que naquela definição da classe Sculptor, a gente criou a matriz de voxels utilizando o malloc, né? Utilizando a alocação de memória. Só que aqui a gente usou esse modelo aqui, utilizando new voxel, criando um vetor dentro de um vetor dentro de um vetor, basicamente, que aí ele realiza essa alocação já dinâmica já para nós automaticamente, né? E aí no destrutor da classe, se a gente utilizou o new, o destrutor tem algum lugar aqui, tem os deletes, né? Para que a classe seja excluída. Então é basicamente isso o projeto. Mais uma vez, a intenção não era explicar linha por linha o código nem nada, era para ter uma visão geral do projeto, né? Eu espero que tenha ficado tudo claro. E é isso e obrigado.